Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é domingo, domingo é um dia especial, iniciamos a nossa semana com esse grande encontro espiritual. Abrimos os nossos lares, convidamos Jesus e compartilhamos esse momento tão especial com os queridos amigos que vão chegando para essa noite de domingo, dia 12 de fevereiro de 2023. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec e, como todos os domingos, nós temos esse momento tão especial. Às 20 horas, abrimos os nossos lares para fazermos o Evangelho no Lar. E vamos cumprimentando os amigos que vão chegando. Boa noite, Inês Luchésio. Boa noite, Marcelo, é isso? Marcelo, eu acho que é isso. Boa noite, Marcelo. Sueli Reis. Boa noite a todos esses amigos e amigas tão especiais. Mas cumprimentamos também os benfeitores espirituais da nossa Casa Espírita, os amigos encarnados, os amigos desencarnados, mas também cumprimentamos aqueles que vão nos assistir depois, através dos nossos canais, do YouTube, do Facebook, do Instagram, do Telegram. Então, queridos amigos, sintam-se abraçados, sintam-se acolhidos. Um abraço também muito carinhoso para a nossa filha querida. Boa noite, Vanessa. Seja bem-vinda. Nosso neto também. Nosso neto também. Boa noite, o nosso neto amado, Luiz Felipe. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Geraldo Rodrigues. Que bom. Vamos fortalecendo esse nosso encontro espiritual nessa noite de domingo. Boa noite, Dona Drica, eu acho que é isso, Drica. Seja muito bem-vinda, é porque o celular fica assim ao contrário, porque senão só aparece um, não aparece os dois. E aí a gente fica olhando assim para poder ver o que está escrito. Boa noite, Arnaldo Reis, seja muito bem-vinda. Nossa querida Eudócia, a Docinha diretamente lá de Boston, Niva de Ziaduque, enfim, amigas, queridas, faltam 2 minutinhos para as 20 horas, nós lembramos a vocês o nosso Evangelho no Lar, nós seguimos o Evangelho segundo o Espiritismo e convidamos vocês a colocar um copinho ou uma garrafinha de água. Ao final ela será magnetizada. Ao final também receberemos o passe magnético espiritual, ofertado pelos benfeitores que já se encontram conosco. E nós vamos convidando quem desejar, pegue o seu Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos na sequência, não estamos fazendo o Evangelho de forma sorteada, estamos seguindo e estamos ainda na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4. O item 4 fala sobre os precursores do Espiritismo, ou melhor, os precursores do cristianismo. E o item 4, ele é subdividido em subitens. E hoje nós vamos ver qual o subitem, Roberto? Hoje, Leila, esperamos passar pelos 17 e 18. Então, item 4 da introdução, aí o subitem 17 e 18. Mas, amigos, são exatamente 20 horas para aqueles que estão chegando pela primeira vez ou aqueles que depois vão nos assistir. O Evangelho no Lar não é um ritual, mas nós seguimos uma certa orientação. Então nós abrimos um livro de mensagem, lemos esse livro, fazemos uma prece e depois fazemos uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo
e fazemos um breve comentário sobre essa leitura, fazemos a nossa exortação final e os benfeitores vêm em nosso auxílio. Boa noite, Flávia Svensson, seja muito bem-vinda. Então, nós abrimos aqui no livro Vinha de Luz, Emmanuel e Francisco Cândido Xavier, a mensagem número 17, Auxílio Eficiente. Essa mensagem se encontra em Mateus, capítulo 5, versículo 2. Mateus, ele relata, nesse capítulo 5, um momento de Jesus junto à multidão, porque Jesus vivia sempre cercado pela multidão. E Mateus, relatando esse momento, através do benfeitor Emmanuel seleciona um pequeno trecho e, abrindo a sua boca, os ensinava. E abrindo a sua boca, os ensinava. Mateus, capítulo 5, versículo 2. O título da mensagem: Auxílio Eficiente. O homem que se distancia da multidão raramente assume posição digna à frente dela. Em geral, quem recebe autoridade cogita de encastelar-se em zona superior. Quem alcança patrimônio financeiro elevado costuma esquecer os que lhe foram companheiros do princípio e traça linhas divisórias humilhantes para que os necessitados não o aborreçam. Quem aprimora a inteligência quase sempre abusa das paixões populares facilmente exploráveis. E a massa, na maioria das regiões do mundo, prossegue relegada a si própria. A política inferior converte-a em joguete de manobra comum. O comércio desleal, nela procura o filão de lucros exorbitantes. O intelectualismo vaidoso envolve-a nas expansões do pedantismo que lhe é peculiar. De época em época, a multidão é sempre objeto de escárnio ou desprezo pelas necessidades espirituais que lhe caracterizam os movimentos e atitudes. Raríssimos são os homens que ajudam a multidão a escalar o monte iluminativo. Pouquíssimos mobilizam recursos no amparo social. Jesus, porém, traçou o programa desejável, instituindo o auxílio eficiente, observando que os filhos do povo se aproximavam dele, começou a ensinar-lhes o caminho reto, dando-nos a perceber que a obra educativa da multidão desafia os religiosos e cientistas de todos os tempos. Quem se honra, pois, de servir a Jesus, imite-lhe o exemplo. Ajude o irmão mais próximo a dignificar a vida, a edificar-se pelo trabalho sadio e a sentir-se melhor. A mensagem número 17 do livro Vinha de Luz. E abrindo a sua boca, os ensinava. Mateus, capítulo 5, versículo 2. Irmãos, vamos dar início a mais esse encontro espiritual. O Evangelho em nossos lares, quando convidamos Jesus para estar conosco, abrindo os nossos lares e os nossos corações. Nesta noite nós pedimos, Senhor,
toca no íntimo das nossas almas, para que possamos sentir a Tua presença, Senhor, em nossas vidas. Ser conosco, Senhor, agora e para todo sempre. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Que bom, amigos. Estamos aqui juntos, cumprimentando também a nossa querida amiga Cleia. Seja bem-vinda, Cleia, seja bem-vindo todos esses amigos, amigas tão especiais. O Roberto vai dar início agora à nossa reflexão do Evangelho, o Evangelho no nosso lar, com a introdução, no item 4 da introdução. E vamos ver agora o subitem número 15, não é isso, Roberto? 17. Ah, 17. Já estamos um pouquinho adiante. Exatamente. Aqui eu não marquei no meu, ficou para trás. Então, Roberto. Muito bem, muito obrigado, Leila, mais uma vez, a todos os amigos e amigas. Aqui estamos reunidos, eu digo sempre, sob a égide do Cristo. O que quer dizer, gente? Sob a inspiração, sendo motivados a. Por isso, o Evangelho no lar. Mas, na sequência das reflexões, né, dessa introdução ao Evangelho segundo o Espiritismo, como a Leila já falou, estamos lá no item 4 dessa introdução e hoje no subitem 17. Esse subitem inicia-se com uma frase única de Sócrates, quando ele diz: a virtude não pode ser ensinada, vem por dom de Deus aos que a possuem. E aí eu vou então só fazer uma adução a isto. Parece que há uma contradição entre a doutrina ou o entendimento de Sócrates e o Espiritismo ou cristianismo. Mas Kardec nos ajuda a entender quando ele afirma: é quase a doutrina cristã sobre a graça. Quase. Mas, se a virtude é um dom de Deus, é um favor. E então pode perguntar-se por que não é concedida a todos. Muito justo, é uma reflexão apropriada. Por outro lado, continua Kardec, se é um dom, carece de mérito para aquele que a possui. O Espiritismo é mais explícito, dizendo que aquele que possui a virtude a adquiriu por seus esforços em existências sucessivas, despojando-se pouco a pouco de suas imperfeições. A graça é a força que Deus faculta ao homem de boa vontade para se expungir do mal e praticar o bem. Então, isto aí prostra por terra a chamada doutrina da graça. Ah, mas diz que Sócrates e Platão eram precursores, ou foram precursores da ideia cristã do Espiritismo. Sim, eles foram, mas eles não foram o codificador, ou os codificadores. Porque essa tarefa caberia quase, não mais de 2000 anos adiante daquela sua época, a Allan Kardec, no século XIX. Então, mais uma coisa interessante, como Kardec afirma, quando o Espiritismo ele explicita, quer dizer, ele amplia esse entendimento, pois que aquele que possui a virtude a adquiriu por seus esforços. Então não há aquisição de virtude. Tipo a paciência. Tanta gente fala assim, eu quero ter paciência. Eu falei, mas você terá. Porém, você vai se deparar com
uma rocha, um paredão, uma muralha chamada dificuldades, agruras. Você vai ficar muitas vezes desconsolado e neste processo você vai edificando essa virtude que é a paciência. Aprenderá a suportar insultos sem revidar, aprenderá a moderar a sua voz quando o outro a estiver levantando, aprenderá a entender a dificuldade dos outros. E esse processo é a aquisição da virtude, ou, por extensão, de todas as virtudes. Tudo bem até aí, Leila? Sim, sim. Nada aqui a acrescentar, não. Ok, então vamos para o subitem 18. Leila, estamos andando rápido agora, né? 18. Só um instantinho, por favor. Deixa eu reposicionar aqui a minha colinha. Vocês não veem, mas eu tenho uma colinha aqui, tá, gente? Então, lá no subitem 18, Sócrates dirá: é disposição natural em todos nós a de nos apercebermos muito, digamos, está um pouquinho fora aqui, Leila. Não é isso mesmo, muito menos. Então tá bom. Repetindo, é disposição natural em todos nós a de nos apercebermos muito menos dos nossos defeitos do que dos de outrem. E Carl Gustav Jung, ele viria, na sua época, esclarecer que isto é aquilo que nós não queremos dentro de nós e nós projetamos no outro, como a dizer, ele tem isso, mas eu não. Então, os chamados defeitos, nós os vemos antes nos outros, porquanto aquele que já é detentor das virtudes que exornam ali o caráter, que o caracterizam, ele já não percebe mais o defeito dos outros, porque em si próprio ele já os eliminou. Perceberam? Isso aí é muito importante, essa sutileza para nós entendermos as dificuldades alheias, porque se nos candidatamos nas fileiras do Cristo a vivenciarmos os evangelhos, ou o evangelho do Cristo, nós então teremos que ter essa perspicácia, né? Não vamos condenando, não vamos apontando dedos, mas observemos-nos e depois digamos em relação ao outro: meu irmão, meu amigo e minha amiga, eu também sinto isso por você, porque você ensina-me a me enxergar. É o orgulho que nós ainda trazemos, que não vamos querer admitir as nossas falhas. É muito mais fácil observar a falha do outro e, com isso, esquecermos as nossas próprias imperfeições. É mais ou menos isso que Sócrates vai ensinando aos seus discípulos. É muito mais fácil, já faz parte da humanidade essa disposição de querer perceber o defeito do outro e perceber menos o nosso próprio defeito. Não que isso seja vantajoso, mas pelo nível moral que nós ainda nos encontramos, nós notamos os deslizes alheios, mas os nossos próprios nós não queremos ver. E aí Kardec ele vai fazer o complemento dessa fala de Sócrates. Lá fazendo já uma referência ao capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, já nos itens 9 e 10, Kardec nos lembra: vedes a palha que está no olho do vosso próximo, e não vedes a trave que está no vosso. É como a Leila colocou, eu aduziria só ao seguinte: também é uma questão de egoísmo, que nós tenhamos a pretensão de sermos os únicos detentores das virtudes, e como se já tivéssemos nos expurgados dos nossos vícios. É interessante porque Jesus é que assim se manifesta. Ele fala que Kardec traz
numa tradução falando sobre a palha que está no olho do vosso próximo, e não vedes a trave que está no vosso. Tem traduções que falam de um cisco. Então isso é tudo de uma forma o quê? Muito simbólica. Logicamente que quando Jesus fala dessa maneira para aquele povo que estava ali buscando orientação, ele com uma linguagem bem simples e bem direta e também despertando o interesse das pessoas que o ouviam, ele coloca isso. Ora, é muito mais fácil você perceber, às vezes, um pequeno deslize do seu vizinho para que você não preste atenção no erro todo que você está cometendo. É muito mais fácil, porque aí eu desvio o foco até da minha própria consciência, porque a consciência me cobra. Olha, você está agindo errado. Aí eu vou e percebo uma falha pequena do vizinho, eu digo, olha, como que ele age? E aí com isso eu coloco um véu sobre os meus próprios defeitos, sobre as minhas próprias limitações. Mas a gente ainda pode, Roberto, ver mais o item 19 para fechar a nossa noite. Poxa, Leila, hoje você está muito generosa. Eu estou felicíssima. É porque são passagens muito rápidas aqui que Kardec selecionou da fala de Sócrates. As pessoas que estão nos vendo podem estar pensando que eu estou rindo do que você está dizendo, mas não é. Porque quando você fala em cisco, eu me recordo de uma afirmação do Arnaldo Rocha, que conviveu durante muito tempo com o Chico, e lembrando que uma vez o Chico falou, mas eu não passo de um verme, e Emmanuel logo apontou para ser Chico, não ofenda os vermes. Então nunca mais o Chico se comparou a um verme, mas ele prazerosamente dizia ser apenas um cisco. Então, que nós aprendamos com essa humildade que o Chico nos passou, também a vermos as pequenas dificuldades que temos em nós, antes de enxergarmos aquelas dos outros. Então, lá no subitem 19, é isso mesmo, Leila? 19, Sim, 19. E assim Sócrates diz, se os médicos são mal-sucedidos, tratando da maior parte das moléstias, é que tratam do corpo, sem tratarem da alma. Ora, não se achando o todo em bom estado, impossível é que uma parte dele passe bem. Eu, antes de passar, já fechando, né, a fala de Kardec a respeito dessa abordagem de Sócrates, eu digo o seguinte, gente, não interessa a religião que a gente professa, mas nós temos que ter a religiosidade. Então, quando nós temos a religiosidade, nós procuramos acerenar as nossas consciências, procuramos adquirir as virtudes, tratando da alma, e as enfermidades físicas já se farão menos presentes nessa circunstância. Então, se queremos ter uma vida saudável, equilibrada, vamos lá buscar os dieteticistas, os nutrólogos, os cardiologistas, etc., todos aqueles que estão vinculados à preservação do bem-estar da pessoa. Porém, não nos esqueçamos jamais, porque isso antecede a tudo, e até a boa vontade ou a vontade pura e simples para a gente cuidar de nós mesmos. Bem, caminha antes pela aquisição dos valores espirituais. Nós vimos aqui, só para que a gente relembre, reforce, porque essa fala de Sócrates, esses ensinos, e até reforçando também isso, Sócrates também não deixou nada escrito. Quem escreveu foi seus discípulos, Platão. Mas vejam, mais de 2.500 anos, uma média, 2.500 anos atrás, Sócrates já falava isso.
E o que nós observamos, infelizmente, ainda na medicina ocidental? Os médicos se preocupam muito somente com a cura do corpo. Agora já existem até faculdades de medicina com a disciplina que fala da espiritualidade. Mas vejam, há 2.500 anos atrás, Sócrates dizia: se os médicos são mal sucedidos, é que tratam do corpo, sem tratarem da alma. Vejam, nós somos, eu já falei isso muitas vezes, nós somos lentos, ainda bem que Deus é muito paciente conosco, porque vejam, 2.500 anos, a medicina tradicional indiana, a medicina chinesa, que era uma medicina anterior a Sócrates, tinha essa visão. Mas a nossa medicina ocidental, até hoje, inclusive aqueles médicos que têm às vezes um foco, uma visão um pouco mais ampliada, são mal vistos. Eu vi há pouco tempo, infelizmente, na França, os planos de saúde não iam mais cobrir os tratamentos de acupuntura, de homeopatia, e dizendo que isso tudo é um charlatanismo, ao invés deles aprofundarem, verem, nossa, uma ciência, a acupuntura que vem da medicina chinesa há 4.000 anos atrás, algum fundamento tem que ter, vamos pesquisar sobre isso. Não. Então vejam, Sócrates já despertava para isso, porque ele disse, o espírito, que é a alma, se ela não está bem, o corpo não pode estar bem, porque o corpo vai refletir o que se encontra no espírito. Mas então Roberto vai fechar aqui agora com a fala de Kardec. Ok. Então, a propósito desse subitem 19, que é a fala de Platão, Kardec assim se coloca. O Espiritismo fornece a chave das relações existentes entre a alma e o corpo e prova que um reage incessantemente sobre o outro. Abre, assim, nova senda para a ciência, com lhe mostrar a verdadeira causa de certas afecções, faculta-lhe os meios de as combater, quando a ciência levar em conta a ação do elemento espiritual na economia, menos frequentes serão os seus maus êxitos. Então a gente fala muito em economia, né, Leila? Olha Kardec, que é um magistral pedagogo, porque no fim das contas sabemos que a economia como tudo é afetada por uma população, por um povo enfermo, né? Então cuidemos do espírito, cuidemos da alma, adquiramos o hábito, a cultura de agradecer a cada dia, a cada manhã, a um novo despertar. Aprendamos a ser grato pelas pequenas ocorrências felizes que temos em nossa vida. Alguém que regressa depois de um dia de trabalho para o lar, um filho que regressa do estabelecimento de ensino, aquele que ofere ganhos em função de seus esforços na carreira profissional que abraçou, todos esses são motivo para agradecer. E quando agradecemos, ensina-nos Jesus, candidatamos-nos a ganhar mais. Então, amigos, a semana que vem, provavelmente nós vamos conseguir concluir o item 4 da introdução e, ao mesmo tempo, vamos concluir a introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo. Na próxima semana, devemos concluir a introdução e na outra semana passaremos ao capítulo 1, que é Não Vim Destruir a Lei. Então, a semana que vem, nós encerramos a introdução de um Evangelho e nós agora convidamos todos vocês, aqueles que vão nos assistir depois, também coloque o seu copinho, a sua garrafinha de água, com muita fé,
com muita esperança. Sintam a presença do Cristo na vida de vocês e vocês serão beneficiados. E para aqueles que estão agora conosco, mantenham-se em sintonia, com muita fé, com muita esperança. Para aqueles que nesse momento necessitam de um reforço a mais, confiem na presença divina. Para aqueles que nesse momento sentem que têm condições de doar, vamos fazer uma grande doação. Nós vamos doar os nossos melhores pensamentos e sentimentos em benefício de outros irmãos que neste momento necessitam mais do que nós. Coloque o seu copinho, a sua garrafinha de água, que ainda não colocou, ao final ela será magnetizada. E enquanto vocês providenciam a água, nós aproveitamos para lembrar que amanhã, segunda-feira, 20 horas, nós temos a nossa palestra semanal pelo Facebook, pelo Instagram, e na terça-feira nós temos o nosso estudo do Evangelho. O estudo do Evangelho é uma preparação para a reunião de tratamento. Então, quem desejar encaminhar algum nome para a reunião de tratamento, encaminhe para o WhatsApp do nosso Centro Espírita e nós passaremos todas as orientações. Amigos queridos, vamos fechar os nossos olhos, vamos sentir a presença dos benfeitores em nossas vidas. Vamos agradecer a Jesus a bênção da vida, a oportunidade de estarmos aqui. Por mais difícil que sejam as provas, por maiores que sejam as dores, nós devemos confiar no auxílio divino, confiar no Pai, tendo a certeza que nada que acontece em nossas vidas é por acaso, não é punição de Deus, não é porque Deus não nos ame. Tudo tem um propósito. As dores servem para o nosso aprimoramento moral e espiritual. Nessa atual reencarnação, podemos ser pessoas que agem no bem, pessoas dignas, honestas, corretas, mas não sabemos no passado qual o compromisso, o que nós realizamos e agora estamos quitando as nossas dívidas. Não esmoreçamos, tenhamos fé, confiança, peçamos a Deus que nos dê a força, que nos dê a sustentação e que perdoe as nossas dívidas, como Jesus ensinando aos seus amigos, aos seus apóstolos. Ele ensina a oração dominical, aquela oração que compreende tudo o que precisamos falar com Deus. E nessa oração, Jesus pede: Pai, perdoa as nossas dívidas, mas também que nós saibamos perdoar aos nossos devedores. E nesta noite, neste momento, abrindo os nossos corações, nós nos unimos a cada emissário do bem, aos nossos anjos guardiães, às equipes espirituais que acorreram ao nosso chamado. E juntos nós envolvemos todo o nosso planeta Terra e convidamos cada governador espiritual do nosso orbe para que possam agora se juntar a nós. Todas as nações, agora aqui representadas pelos emissários do alto, porque cada nação tem o seu governador espiritual, que se coloca representantes do Cristo Jesus para auxiliar. E neste momento,
nós pedimos ao governador espiritual da Turquia, ao governador espiritual da Síria, que se junte a nós. Somos humildes trabalhadores na seara do Cristo, mas que possamos agora oferecer os nossos melhores pensamentos e sentimentos. Lembramos que quando acontecia a Segunda Guerra, uma grande falange de luz se dirigiu à Europa. Trabalhadores do Cristo aqui do Brasil se dirigiram àquela região tão sofrida, tão agredida. E nessa noite nós também pedimos a cada emissário do bem que da nossa nação brasileira possamos juntos agora criar essa grande rede de amor, de fraternidade, para envolver a esses dois países que não sabemos por quê, mas são agora testemunhas, estão agora dando o seu quinhão, sendo testados, muitos retornando à pátria espiritual, outros sendo apartados da sua família, perdendo tudo, toda a conquista material, ficando para trás. Irmãos ali, neste momento, padecendo de dores, de angústias, de aflições. E nós só podemos, à distância, nesse instante, oferecermos o nosso amor, as nossas vibrações, o nosso respeito, a nossa compaixão, para auxiliar a essas duas nações. E juntos a cada emissário divino, nós agora repetimos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, e que ali também se encontra nesse momento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Que saibamos honrar o teu nome, Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino, o teu reino de amor, de paz, de esperança, de fraternidade, de respeito, de tolerância. Venha a nós, Senhor, o vosso reino, e seja feita, Senhor, a tua vontade, e não a nossa. Que nós possamos compreender, Senhor, que nem sempre o que queremos, o que desejamos, é o melhor para nós neste momento. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, Senhor, de cada dia nos dai hoje. O pão material, mas principalmente o pão espiritual, que alimenta as nossas almas. Porque quando a nossa alma está alimentada, quando o nosso espírito está firme, saudável, o corpo não mais adoece. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai, Senhor. Perdoai as nossas dívidas. Quantos equívocos já cometemos durante todo esse trajeto como espíritos imortais. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas. E ajuda-nos, Senhor, para sabermos perdoar aos nossos devedores, aqueles que nos ofenderam, que nos maltrataram, que nos perseguiram.
Ajuda-nos, Senhor, para que possamos perdoar aos nossos devedores. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas se tal ocorrer, estende tuas mãos amorosas para que possamos nos reerguer. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Livra-nos, Senhor. Livra-nos de todo mal. Tu és amor, és bondade, és perfeição. Conhece cada um de seus filhos no mais íntimo do nosso ser. Ajuda-nos, Senhor. Conduza-nos sempre pelo caminho do bem, do amor e da caridade. E que neste momento possamos expandir os nossos corações com vibrações de muito amor, de muita paz, envolvendo todo o nosso orbe. Que o teu amor se faça presente em todos os recantos, que se faça presente em nossos lares, nos leitos dos hospitais, nas UTIs, nas instituições coletivas, nas ruas, aonde houver um irmão enfermo, conflitado, sofredor, que o teu amor se manifeste. E juntos agora, nós vamos vibrando pela magnetização das águas, das medicações, do soro, do oxigênio, das aparelhagens cirúrgicas, dos instrumentos hospitalares, dos aparelhos respiradores, das máquinas de hemodiálise, dos pulmões artificiais. Junto nós vamos oferecendo do nosso magnetismo para a magnetização dos centros cirúrgicos, purificando-os, preparando-os para as cirurgias que serão realizadas. A magnetização das alimentações, potencializando os efeitos de cura. E de forma especial, nós fazemos uma vibração por todos os trabalhadores que se encontram naquelas regiões de sofrimento, de dor. Todos os médicos, todas as equipes socorristas, todos os voluntários, todos os bombeiros, todos os brasileiros que para lá se dirigiram com a intenção de auxiliar, de ajudar. As nossas vibrações pelos animais que ali se encontram, como trabalhadores também nesses resgates, que eles possam ser amparados, fortalecidos nesse trabalho de amor, de doação, que eles sejam envolvidos de muita proteção, de muita paz. E confiando na presença do amor divino, sendo agora envolvendo o nosso planeta Terra, nós nos colocamos também à disposição dos emissários do bem para recebermos o passe magnético espiritual. Essa energia de cura que agora nos é oferecida pelos emissários do bem. Sintamos o amor de Jesus presente em nossas vidas. Sintamos a cura do corpo, a cura da alma. Uma chuva de pétalas perfumadas e curativas vão sendo derramadas sobre o alto da nossa cabeça. Suavemente essa energia de cura nos envolve. Célula a célula, molécula a molécula, do corpo perispiritual para o corpo físico. E ela se expande mais ainda, criando em torno de nós uma redoma de proteção, de saúde, de paz. Confiemos. Confiemos no amor de Jesus e aproveitemos neste momento para louvar
agradecer e, se desejar, realizarmos os nossos pedidos. E agradecendo, Senhor, por tudo que recebemos, nós te pedimos, Senhor Jesus, conduza-nos sempre, Senhor, pelo caminho do bem, do amor e da caridade. Abençoa, Senhor, a nossa semana, abençoa as nossas vidas. Que possamos no próximo domingo estarmos novamente reunidos em Teu nome. Com gratidão a cada emissário do bem, aos nossos anjos guardiães, a Jesus e a Deus, nosso Pai. Nós encerramos mais este Evangelho nos nossos lares e convidamos a todos suavemente. Vamos abrindo os nossos olhos, vamos nos situando no ambiente onde nos encontramos e desejando que a doce paz de Jesus permaneça no lar e no coração de cada um de vocês. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. E assim seja. Queridos amigos, que bom! Boa noite, Anne, boa noite, Cosme, que alegria, o primo. Hoje a família está aqui presente, minha filha, meu neto, meu primo. Muito bom. Amigos queridos, nos despedindo, passando o número do WhatsApp do nosso Centro Espírita para quem desejar algum atendimento, alguma orientação, encaminhar algum nome para a reunião de tratamento. Anotem o número do nosso WhatsApp. Em breve nós vamos mudar o número, mas por enquanto o DDD é o 19, DDD 19 e o celular 99341-6316, 1999-341-6316. A doce paz de Jesus permaneça junto a vocês. Boa noite, Fátima. Boa noite a todos esses queridos amigos, Anês Luchese, Mariana Posati, todos esses amigos e amigas tão especiais. E o Roberto se despede e até amanhã com as bênçãos de Deus. Bom, queridos amigos e amigas, e aos queridíssimos, primo, nosso neto, nossa filha, criaturas maravilhosas que nos planificam a existência. Recordamos durante a nossa prece dos irmãos desencarnados naquela tragédia que afetou aquela parte da Europa Oriental. Entretanto, e aqui eu recordo-me, não esquecendo as dores daqueles que lá ficaram e dos que se foram, porque sabe-se lá em que condições que é esse despertar no outro plano. Mas, sobretudo aqueles que somos nós, que estamos nesse plano de cá,
Eu digo que a verdadeira tragédia é frequentemente nós perdemos a nossa fé e constatarmos que precisamos continuar vivendo. Com essa reflexão, fica meus votos para uma excelente semana para todos nós e que possamos nos encontrar no próximo domingo, neste mesmo horário, se Deus assim o permitir. Até lá.